Muito. O título de hoje é Crescimento Espiritual e o texto é Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Crescimento Espiritual, Efésios capítulo 4. Nós já lemos esse texto no início do culto, então agora eu vou apenas reler uma parte do texto, um verso apenas, o verso 12, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pelo tempo que temos passado na tua casa hoje. Obrigado por esta manhã, onde fomos abençoados pela pregação do irmão Zander, falando-nos nas nossas responsabilidades como família. E obrigado pelo privilégio que agora nos dá a noite de cultuar o teu nome, de ouvir esse lindo hino que o irmão Edson cantou, de sermos também exortados pela Tua Palavra, como seremos agora. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade no coração de cada um de nós a fazer aquilo que é necessário. Que nós sejamos dóceis, ó Deus, à ação do Teu Espírito, chamando-nos a atenção aonde é necessário mudanças, e, ó Deus, nos firmando naquilo que Ele já tem nos ensinado. E assim, no Teu nome, nós rogamos as Tuas bênçãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Crescimento espiritual. Todos nós visamos crescimento espiritual. O estado que nós podemos dizer da igreja como ocupando o mundo inteiro, uma igreja não uma igreja reunida, igreja local, mas uma igreja universal que você vê ocupando os países desse mundo, as cidades. O estado dela reflete que muito pouco realmente tem sido dado importância a um real crescimento espiritual entre os crentes. Sabe que hoje as pessoas querem, ao invés de crescimento espiritual, elas querem experiências. Experiências inexplicáveis. Alguns falam, agora não no sentido espiritual, mas no sentido humano, que a geração atual, a geração de jovens atuais, não estou falando da igreja, mas do mundo em geral, é uma geração de jovens que não querem crescer. Então eles estão qualificando esses jovens como jovens que estão ficando mais tempo na casa dos pais e demorando mais a assumir responsabilidades. Algumas autoridades no assunto têm dito que os jovens deste mundo, por vezes, mais parecem adolescentes do que pessoas que estão entrando na fase adulta. Eu dou graças a Deus pelos jovens que são conduzidos e guiados a Cristo nessa igreja, porque aqui eles ouvem algo diferente disso. Mas a geração de jovens que não conhecem a Cristo, que estão nesse mundo, ela é qualificada como de pessoas que querem quase que eternamente permanecerem num estado de insubmissão, num estado de indisciplina, num estado de imaturidade. Se você olha isso no terreno físico, no terreno das pessoas, e quando a gente então transfere isso para o terreno espiritual, para a questão nossa como servos de Cristo, será que de alguma forma nós também não estamos evitando crescer? Porque crescimento advém com responsabilidade. Crescer quer dizer que você assume mais responsabilidades. Quem sabe algum de nós não está dizendo assim: olha, pastor, eu não quero crescer espiritualmente, porque um maior entendimento das coisas de Deus vai acarretar sobre mim maior responsabilidade, então não estou achando isso muito legal. Eu quero permanecer nesse estágio de imaturidade. Como eu disse no princípio, muitos hoje, alguns que se dizem crentes, outros que são realmente crentes, crentes em Cristo Jesus, eles não estão em busca de crescer espiritualmente, de crescer em entendimento, de crescer no conhecimento de Deus, mas em busca de cada vez mais experiências inexplicáveis. Coisas que você simplesmente sente, mas que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o resultado que teve, se é algo vindo de Deus ou não, se é algo que vai deixar frutos ou não. Então, o povo está assim, buscando experiência em experiência.
em coisas sobrenaturais, indescritíveis, buscando essas experiências, essas sensações, que simplesmente terminam no vazio, não acarretam nada, não te ensinam nada, não te acrescentam absolutamente nada. Irmãos, nós precisamos ser o tipo de pessoas que a nossa vida está acarretando, está fazendo um crescimento daquilo que entendemos sobre Deus. Nós temos que ser o tipo de pessoas que a cada dia mais conhecem quem é Deus e prova dessa intimidade com Ele. Nós temos que ser o tipo de pessoa que o conhecimento de Deus gera alguma transformação na nossa vida. Por que eu falo das pessoas que buscam experiências? Porque as experiências, elas não trazem transformação. Elas são passageiras. Elas surtem algum efeito durante algum tempo. Mas depois a pessoa volta a todas as atitudes infantis que tinha. Então é o crescimento, o conhecimento de Deus que nos leva a um crescimento espiritual verdadeiro. É andar com Deus que acrescenta a experiência correta. O conhecimento da vontade de Deus e daquilo que Deus quer. Em primeiro lugar, é muito estranho quando um crente não está crescendo espiritualmente. É muito estranho quando um filho de Deus não está amadurecendo. É muito estranho, é antinatural, quando um crente, conforme os dias, meses e anos se passam, ele não está mais semelhante a Cristo. Ele não está mais parecido com Cristo. É antinatural esse processo. E esse processo, ele se dá, principalmente o processo de crescimento espiritual, para evitar essa questão que é antinatural, que é o não crescimento, se dá por duas coisas importantes na nossa vida. Primeiro, e talvez você tenha pensado assim, eu quero crescer espiritualmente, então eu tenho que ter algumas coisas. Olha, para crescer espiritualmente, a primeira coisa que precisa é esforço. Ninguém cresce espiritualmente sem esforço. Ninguém adquire nada sem esforço. Nós não conseguimos nada, nós não chegamos a lugar nenhum quando não há esforço da nossa parte. A palavra de Deus usa uma palavra muito importante, diligência. O que exatamente é diligência? É literalmente esforço, nos colocar ao lado de Deus para colaborar naquilo que Ele já fez. E nós podemos usar de diligência a palavra determinação. Ninguém cresce por osmose, ou seja, você não cresce simplesmente por vir à igreja. Você sabe que a gente pode vir à igreja e não aproveitar nada? Você sabe que a gente pode vir aqui, ficar 2 horas aqui, e sair daqui tão vazio como nós chegamos? Você sabe que nós podemos até prestar atenção no culto, mas sair daqui sem que nada modifique na nossa vida. Crescimento espiritual se dá através de esforço. Não há crescimento sem esforço. Não há crescimento sem determinação da nossa parte. Em segundo lugar, crescimento precisa continuidade. Sabe por que eu falo isso? Porque muitos de nós podem agir da seguinte forma: eles se esforçam durante algum tempo e logo desistem. Então passam um bom tempo de inércia e depois novamente por algum tempo se esforçam e depois desistem. Você já fez algum tipo de atividade física que exigia esforço? E, por exemplo, você tinha o objetivo de correr 10.000 metros. E você até iniciou bem os treinamentos, começando com pequenos piques, caminhadas mais longas, alternando corridas suaves com maior de velocidade, assim você foi adquirindo massa muscular e resistência. Mas aconteceu alguma coisa, e num determinado momento você para, você não vai permanecer naquele estado físico que você estava, você vai regredir. Aplicando isso para a nossa vida, quem não cresce espiritualmente regride. Regride como, pastor? A Bíblia diz que e o pastor Natan falou muito bem isso nas conferências, ele disse, ou nós estamos mais parecidos com Cristo, ou nós estamos mais parecidos com o mundo. Lembram bem disso? Se nós não estamos nos esforçando e vivendo em continuidade no crescimento espiritual, quer dizer que o mundo está ganhando. Então nós estamos mais semelhantes às coisas desse mundo, porque só com esforço e continuidade é que nós prosseguimos para ser transformados à imagem do Senhor Jesus. Esforço e continuidade. Não adianta 2 ou 3 meses de esforço. É um esforço contínuo, sempre. Então aqui,
há 3 coisas que devemos evitar quando nós estamos procurando o crescimento espiritual. 3 fatos que nós devemos evitar de tomá-los. E eles estão em 2 Pedro, capítulo 1, versos 8 a 10, que dizem assim: Porque, irmãos, se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca tropeçareis. Notem que Pedro falou em 3 coisas. 3 inimigos do nosso crescimento espiritual. O primeiro deles é o ócio, ou a inatividade. Você sabe que se alguém não pratica exercícios físicos, se alguém não pratica nenhum tipo de exercício que venha exercitar a sua musculatura, que venha desenvolver o seu sistema respiratório e cardíaco, é uma pessoa inativa, ela vai ter muitos problemas. Problemas de saúde. Assim, irmãos, a ociosidade, a inatividade nos crentes é um inimigo terrível do nosso crescimento espiritual. Você pode pensar da seguinte forma: pastor, durante 10 ou 15 anos nesta igreja, eu participei de grupos de visitação, eu participei de algum ministério da igreja. Isso é muito bom. Participar dos ministérios da igreja é essencial para a nossa saúde espiritual. Você pode dizer, pastor, nos últimos 3 anos, por esse ou aquele motivo, então, alguns são justos, temos que reconhecer isso. Por esses motivos, então, eu me afastei. Agora, então, nós usamos uma expressão, né? Pastor, agora estou só no banco. Que graças a Deus que você vem na igreja, e graças a Deus que você ouve a pregação da palavra de Deus. Mas eu quero dizer algo a você. A inatividade, o não sermos ativos naquilo que Deus tem para nós fazermos, não produz crescimento espiritual. Produz uma regressão. Nós não podemos ser o tipo de pessoas inativas ou preguiçosas, ociosas nas coisas de Deus. Nós temos que ser o tipo de crente que está envolvido de alguma forma com aquilo que Deus está fazendo. Em segundo lugar, a esterilidade, ou ser completamente infrutífero. Nós olhamos para nossa própria vida, olhe para a sua, e nós pensamos da seguinte forma: a Bíblia, por exemplo, deixa claro os frutos do Espírito, o amor e todos que vêm com ele. O desejo de Deus é que esses frutos do Espírito sejam manifestos na minha vida. Sabe o que é ser infrutífero? É não manifestar fruto nenhum. Não há um crescimento, não há um aumento da manifestação do Espírito Santo através do meu viver. Eu não estou demonstrando mais nenhuma qualidade, não estou realmente desenvolvendo as qualidades que Ele deseja que eu tenha. Ou seja, me torno infrutífero. Em terceiro lugar, o texto de Pedro diz, cego, ou seja, ter uma vista curta, aquele que está com os olhos fechados. Você já notou a capacidade que nós temos de ver, de olhar e ao mesmo tempo não ver nada? Você está olhando numa direção e a pessoa pergunta, o que você está vendo? Nada. Você olha, mas não vê nada. É porque você não focou realmente aquilo que você estava olhando. Você apenas deu uma leve olhada, sem focar em nada. Sabe, irmãos, que a nossa vida espiritual pode ser assim? Nós podemos ser o tipo de pessoas que olham para tudo e não veem nada. São incapazes de discernir as coisas que vêm. Você já viu quantas coisas passam diante dos nossos olhos? Quantos exemplos Deus nos dá através de muitas e muitas coisas? Quantas vezes Deus fala conosco através da vida de um outro irmão? Quantas vezes Deus fala conosco através da dificuldade de um outro irmão? Quantas vezes Deus quer nos ensinar através de coisas que estão acontecendo ao nosso redor? E nós estamos como que cegos, sem perceber nada. Quem cresce espiritualmente tem os seus olhos abertos. E a Bíblia diz que é olhando para Cristo que nós crescemos. É olhando para o autor e consumador da nossa fé que nós desenvolvemos a semelhança dele em nós. Então, um crente que cresce espiritualmente, ele sempre está atento a tudo. Ele sempre está atento a tudo que há ao redor dele.
Esse crescimento espiritual, ele demonstra um alvo específico em Efésios 4:13. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui, a Bíblia está colocando para nós o que exatamente Deus quer. Então você pergunta assim: pastor, mas o que Deus quer exatamente de mim para que eu desenvolva a minha vida espiritual? Ele quer basicamente 4 coisas. Ele quer basicamente 4 qualidades na sua vida e na minha vida. 4 coisas que talvez alguma delas nós já tenhamos parcialmente alcançado e outras delas nós temos que lutar mais para conseguir atingir. A primeira delas é: Deus quer uma fé madura, até que cheguemos à unidade da fé. Deus quer que nós tenhamos um tipo de fé madura. Um tipo de fé caracterizado pela maturidade. Alguns são espiritualmente maduros, outros não. E por que isso? Porque alguns estão com os olhos abertos e outros não. Sabe, irmão, tempo de igreja não quer dizer maturidade. Tem gente aqui que tem pouquíssimo tempo de vida cristã e já demonstra maturidade. E pode haver, por acaso, algum irmão que tem não sei quantos anos de vida cristã, mas não demonstra maturidade. Para todos nós, para mim e para você, Deus sempre quer isso, que nós cresçamos em maturidade. Agora, como que age alguém maduro? Ele é extremamente sério com aquilo que ele está lidando. Quer dizer que o tempo da brincadeira já passou, o tempo de levar tudo de qualquer jeito já passou. Ele é sério, ele é frutífero e ele tem entendimento. Ele sabe o que está acontecendo. Se você pensa que o inimigo consegue facilmente tirar ele do seu caminho, não. Ele sabe o que Deus está fazendo com ele, ele é maduro nessas coisas. Uma segunda questão que Efésios aponta que Deus quer de nós, além de uma fé madura, é um relacionamento íntimo com Cristo. Ele diz ao conhecimento do Filho de Deus. E aqui, irmãos, não entra simplesmente um conhecimento intelectual. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que Jesus fez, eu sei de cor os milagres de Jesus, eu sei de cor os textos onde Jesus fala. Não é apenas uma questão intelectual. É uma questão de conhecimento experimental. Eu gosto de usar esse exemplo. Pedro, por exemplo, diz que Jesus é aquele que nós amamos sem nunca termos visto. Você lembra disso? Aquele que nós amamos sem nunca termos contemplado com os nossos olhos. E quando eu leio esse texto, eu gosto de lembrar de uma mãe cega com o seu filho. Aquela mãe cega, ela nunca viu o rosto do seu filho. Ela não sabe fisicamente como ele é. Ela tem uma ideia, uma vaga ideia de como o filho dela é. Mas alguém aqui duvidaria que essa mãe deficiente visual ama o seu filho? Não, nenhum de nós duvidaria. Ela tem amor pela criança. E nós pensamos, mas como é que pode alguém amar aquele que não vê? Ela não vê. Mas ela percebe a presença dele. Ela percebe que ela está com ele. Nós não vemos o Senhor Jesus no nosso meio. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo tanta coisa que Ele já fez. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo tanta coisa que Ele já mudou. Quando eu olho para a minha vida e para os caminhos da minha vida, eu vejo quantas vezes Ele agiu para que eu seguisse o caminho certo. Quantas vezes Ele fechou portas e quantas vezes Ele abriu portas. Eu não vi Ele fazer isso, mas eu sei que foi Ele. A maturidade espiritual nos leva a um relacionamento íntimo com Cristo, ao ponto de nós confiarmos nele. De realmente dizer, olha, eu confio no meu Salvador, eu confio no que Ele tem feito por mim. Em terceiro lugar, uma vida de crescimento espiritual, ela leva à correção de nossas falhas, porque Efésios diz a um homem perfeito, ou seja, um homem sem deficiência ou defeito. Então, o que Deus quer de nós, além de uma fé madura, um relacionamento íntimo com Cristo? Ele quer a correção das nossas falhas. Posso dizer uma coisa a você? Se você me der aqui uma caneta e um lápis, eu tenho uma caneta aqui, eu não farei isso agora, mas eu poderia fazer. Eu posso virar essa folha, pegar essa parte branca e começar a escrever todos os meus defeitos. Há pouco tempo atrás, eu achei uma folha
Eu gosto muito de escrever meus pensamentos e coisas junto aos estudos, eu vou colocando material. E numa dessas folhas eu havia listado de 10 a 15 coisas que eu precisava corrigir na minha vida. 10 a 15 coisas, alguns anos atrás. E quando eu achei essa folha, eu fui olhando e pensando qual delas eu já tinha corrigido. Para vergonha minha, a maioria delas eu não tinha vencido ainda. Então eu orei, Senhor, me ajuda a vencer esta, e disse nominalmente quais eram as questões que precisavam de correção na minha vida. E eu disse, Senhor, não ontem, mas hoje, eu quero corrigir hoje esta e esta. Se eu der uma folha para você agora e pedir assim, irmão, escreve aí quais são os erros da tua vida. Você sabe quais são. Eu não sei, pastor nenhum sabe, talvez ninguém aqui saiba, só apenas você. Mas se você pudesse colocar numa folha quais são os erros que você tem cometido, e talvez você tivesse a mesma experiência que eu, de alguns anos depois tomar a mesma folha e dizer, olha, o que eu corrigi e o que eu deixei para lá. Isso é importante, porque Deus quer a correção dos nossos erros. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que está vivendo sempre no mesmo erro. Crescimento espiritual quer dizer correção das falhas, correção dos erros, a chegarmos a sermos um homem perfeito. E em quarto lugar, o que Efésios diz, a implantação do caráter de Cristo em nós, a medida da estatura completa de Cristo. Eu jamais serei perfeito como Cristo, mas Deus me deu o alvo de me tornar nesse mundo o mais possível parecido com Ele. Sabe qual é o meu problema e o seu? Nesse quesito, é que quando nós queremos colocar alguém do nosso lado para medir a gente quer saber o nosso tamanho. Não o tamanho de altura, mas o tamanho de quem somos como pessoa. Talvez nós escolhamos alguém que a própria sociedade rejeita completamente. Então nós colocamos alguém aqui e nós dissemos assim, olha, eu sou melhor que essa pessoa. Talvez você faça isso até mesmo com alguém que você conhece. E você coloca ela ao seu lado e você começa a se medir e começa a achar coisas que você é melhor do que ela. Dizendo, eu sou mais justo que ela, eu sou mais santo que ela, eu sou mais amoroso que ela, e eu sou tantas coisas assim, melhor que essa pessoa. Então aquilo que a Bíblia está nos chamando, não é colocar outra pessoa do lado, é dizer assim, agora você vem, e você vai se colocar ao lado do Cristo apresentado nas Escrituras, e nós vamos ver quem é quem. Deus está dizendo assim para nós, olha, você tem que medir o seu crescimento espiritual por Jesus. Não é pelas outras pessoas. Você tem que responder se você está mais parecido com Cristo ou não. Se você está mais próximo de Cristo ou não. Não se comparando com outros. Lucas, ele cita uma coisa muito importante, e ele cita um fato que se deu. Ele diz que um fariseu chegou ao templo para orar, e um publicano também. E ele diz então que o fariseu chega ao templo, e ele em pé no meio do templo, ele começa a sua oração dizendo que ele dá graças a Deus por não ser como os outros homens. E ele olha para o publicano e diz, e nem como esse aí. Ele diz, eu faço isso, isso, eu não faço isso, não faço isso e não faço isso. E a resposta que Jesus deu naquele texto é que a oração dele não passou do teto, ele estava se medindo com os outros. Nós vamos ter crescimento espiritual no ponto em que nós sejamos sinceros o suficiente para nos colocar ao lado de Cristo e dizer assim, Senhor, mostra quanto falta para mim ser como Ele. Isso é sinceridade. É chegar realmente aos pés do Senhor e dizer, meu Deus, mostra no meu coração quanto falta para que eu seja semelhança ao Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento nós vamos ter um choque. Mas então a graça de Deus começa a agir para que nós possamos começar a trabalhar. E que então a vida de Cristo seja uma realidade na nossa vida. Uma questão de extrema importância está em Efésios 4,14, quando diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele está citando aqui alguém imaturo. Realmente, o grande problema do crescimento espiritual é nós desejarmos permanecer na nossa imaturidade. Então, por isso, Paulo acrescentou esse verso 14.
para dizer, olha, vocês não podem ser esse tipo de pessoas, como meninos inconstantes, como alguém levado em vento por todo tipo de ensinamento que é usado. Então, ele nos dá algumas questões que nós devemos fazer. A primeira delas é vencer essa tendência. Eu e você temos uma tendência a querer permanecer crianças, querer permanecer imaturos. Então a primeira coisa é, vença a tendência de ser imaturo, vença a tendência de permanecer como um menino. Menino aqui é a expressão para uma criança que ainda não fala. Então, irmãos, a primeira coisa é agir. Vença essa tendência através da ação. Em segundo lugar, vença a sua própria tendência à inconstância, aquilo que eu disse no início, você começa e para, começa e para, começa e para. Não, vença essa tendência à inconstância. E em terceiro lugar, vença a sua própria tendência à autoilusão. Daí você aprende uma coisa tão importante aqui nesse verso 14, ele diz assim, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deixa eu dizer algo a você. As pessoas do nosso tempo não querem a verdade, elas querem ser enganadas. Ouviu? As pessoas do nosso tempo não querem saber da verdade, elas querem ser enganadas. Então Paulo diz a Timóteo que elas ajuntarão doutores para falar aos ouvidos delas. E se falar a verdade, elas vão ter comichão nos ouvidos, aquilo não vai ser legal, aquilo realmente vai atrapalhar a vida delas. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que vencer a autoilusão. Sabe aquele dia que a gente se acha muito bem? Que a gente se acha realmente muito bom? Que nós nos achamos extremamente seguros de nós mesmos? Quer um exemplo? Como é que você acha que foi o dia no Éden, quando a serpente tentou Eva? Pensa um pouquinho. Foi um dia difícil, complicado. A serpente chega em Eva quando Eva está segura de si. Ela está lá segura, sem problemas, sem medo, sem dificuldade. Ela chega e se aproveita da fragilidade de Eva, diminui aquilo que Deus disse, e quando Eva então dá ouvidos à serpente, ela dá ouvidos ao pecado. Paulo escreveu aos Gálatas da seguinte forma, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, literalmente, quem vos seduziu? O fascínio do mundo. Irmãos, nós só crescemos espiritualmente quando nós colocamos esse fascínio de lado. E nós vemos as coisas realmente como são e realmente como devem ser. Por isso que os versos 15 a 16 de Efésios 4 nos dão então a solução para a questão de nós crescermos espiritualmente. Eles dizem assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O crescimento espiritual só se dá quando nós centramos Cristo na nossa vida. Eu fui discipulado pelo mesmo homem dos 7 aos 17 anos. Eu andei do lado desse homem todos os dias. Graças a Deus ele era meu tio, ele era solteiro, ele casou já com mais de 40 anos e ele faleceu ano passado. Ano passado o Senhor levou, e então ele pôde ter o privilégio de ver o rosto daquele que ele falou cada dia da vida dele. Quando eu tinha 7 anos eu aprendi a ler, eu ia para a casa dele, então era lá da casa da minha mãe. Muitas vezes eu adormecia com a Bíblia no meu colo, lendo, e a mãe tinha que ir lá me chamar para ir embora. Ele me levava junto com ele para o evangelismo, ele me levava junto com ele para a igreja. Eu fui crescendo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, uma fase difícil. Ele sempre ali junto, com muita paciência. Eu notei uma coisa na vida dele durante esses 10 anos que eu andei com ele. Aquele homem não parava de falar em Jesus. Ele falava de Jesus o tempo todo. Posso ser sincero com você? No começo isso me irritou.
Ele não falava de outra coisa. Eu queria falar com ele de futebol. Ele mudava o assunto e voltava a falar sobre Jesus. Eu queria falar do que eu havia feito. Ele mudava o assunto e voltava a falar sobre Jesus. Até que eu me adaptei a ele. Vamos falar sobre Jesus? Vamos. Mas cada vez que ele abria a boca, ele falava em Jesus Cristo. O crescimento espiritual só se dá quando a nossa vida é centrada em Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós só vamos crescer espiritualmente se o Senhor Jesus ocupar o lugar certo na nossa vida. Ele tem que ser o Senhor inconteste da nossa vida. Muitas vezes se usa aquela ilustração, eu acho que ela é válida. Você já pensou em convidar alguém para morar na sua casa? E que lá na sua casa, então, você vai determinar apenas talvez 2 cômodos, a sala e um quarto, onde aquela pessoa vai poder transitar. Então, olha, você pode morar na minha casa, mas você pode ir apenas à sala e ao quarto, do quarto para a sala, e esse vai ser a sua liberdade. Nos demais cômodos da casa você não pode ir. Agora pense isso, em como nós tratamos Jesus na nossa vida. Irmãos, nós podemos estar determinando porções da nossa vida onde Jesus pode agir e porções da nossa vida onde Ele não pode agir. Partes da nossa vida onde Ele é bem-vindo e partes da nossa vida onde Ele é mal-vindo. Partes da nossa vida onde dissemos, olha, Senhor, essa parte aqui eu trato muito bem, eu não preciso da sua ajuda. Você acha que isso é fantasioso? Quanta gente não permite que Cristo entre no seu casamento? Quanta gente não permite que Cristo entre na criação dos seus filhos? Quanta gente não permite que Cristo entre na sua vida financeira? Jesus tem muito a falar sobre dinheiro. Muito, muito, muito. E nós não permitimos que Ele entre na nossa vida. Quantas pessoas não permitem que Jesus entre na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Quantos jovens talvez não permitem que Jesus entre no seu namoro? Quantos pais não permitem que Jesus entre realmente na vida entre ele e o seu filho? Assim nós determinamos, Jesus até aqui tu pode, a partir daqui não. Ninguém vai crescer espiritualmente dessa forma. Nós não vamos realmente ser como Cristo dessa forma. Antes o texto diz claramente, primeiro, segue a verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, a não ser permanecer ao lado dela. Então, a verdade é a palavra de Deus, siga a verdade. Em segundo lugar, busque o crescimento. Busque os meios para que você cresça espiritualmente. Busque os meios para que você realmente desenvolva a sua vida espiritual. Então, o resultado está no verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Quando os crentes estão crescendo espiritualmente, a igreja está crescendo. Então nós podemos concluir da seguinte forma. Você sabe o que está impedindo o seu crescimento espiritual. Eu não preciso perguntar para você. Você sabe muito bem aonde estão os pontos que te impedem de que Cristo realmente seja o Senhor da sua vida de forma completa. Você sabe muito bem quais são as tuas infidelidades para com Cristo. Você sabe muito bem quais são os teus pecados contra Ele. Você sabe muito bem aonde a vida precisa de correção. Você sabe muito bem as coisas que tem que fazer e não está fazendo. Você sabe muito bem coisas que não devia fazer e está fazendo. Eu não preciso explicar nada disso para você. A sua consciência sabe, e o Espírito Santo que habita em você, e a sua própria inteligência, te levam ao conhecimento claro de quais áreas são. Irmãos, para crescer espiritualmente, nós temos que dar um basta em tudo isso. Lembra daquela minha lista? Depois de tantos anos, quando eu li de novo, a decisão foi que ela terminava naquele dia. Aquela lista morreu naquele dia. Porque eu comecei a praticar as coisas que não fazia e corrigi as que eu ainda não havia corrigido. Eu não deixei para amanhã. Eu disse, Senhor, se esses são os erros, vamos corrigi-los hoje. Se essas são as falhas, vamos tratar disso hoje.
Por quê? Porque eu não sei nem se eu tenho um amanhã. E uma coisa que eu pensei profundamente no meu coração foi: e se o Senhor voltar hoje? Sabe aquela minha lista? Ele sabe dela. Ninguém mais sabe. Só Ele. Mas Ele sabe. E eu fiquei nos meus pensamentos pensando: e se o Senhor voltar hoje? E Ele me perguntar, Ele vai nesse item e vai perguntar: Fabiano, por que você não corrigiu isso aqui? Você não sabia que tinha que corrigir? Qual é a minha resposta para Ele? O que eu vou dizer para o meu mestre? Não tive tempo? Ou eu não quis corrigir? Outras coisas que eu não estava fazendo e que Ele me manda fazer, e Ele pode me olhar para mim e dizer: Fabiano, por que você não fez isso aqui, que está tão claro na minha palavra para você fazer e você não fez? Tem alguma explicação para mim? O que eu vou dizer para o meu Senhor? O que eu pensei foi: olha, se Jesus voltar hoje, eu estou extremamente envergonhado, porque eu sabia de tudo isso aqui e não fiz nenhuma delas. Então, olha, gente, nós temos que levar as coisas com muita seriedade. Você sabe quais são, então corrija hoje. Talvez Jesus volte hoje ainda. E eu não quero estar diante do meu Senhor, tendo que responder para Ele por que eu fui infiel com Ele. Minha mãe usava muito isso, de que quando ela chegar no céu, a primeira pessoa que ela quer ver é Jesus. E aquela frase que o Senhor diz: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas se você ler 1 João, ele diz assim, que alguns serão envergonhados na sua vinda. Já leu? Por que envergonhados? Porque sabiam da lista e nunca tomaram atitude nenhuma para corrigir. Irmão, se você me perguntar assim: pastor Fabiano, o que você acha depois dessas conferências, depois desse período, como o Templo Batista Maranata pode ser depois dessas conferências? Eu digo a você: o Templo Batista Maranata pode ser muito melhor. Se nós corrigirmos os nossos erros, andarmos ao lado de Cristo. Se você pergunta para mim: como o Senhor vê o futuro desta igreja? Eu digo: eu vejo o futuro de uma igreja abençoada. Essa igreja já é abençoada por Deus, mas mais abençoada ainda. Mas para que isso aconteça, eu tenho que corrigir os meus erros e você tem que corrigir os seus. Crescimento espiritual é ser como Cristo. O pastor Natan pregou muito sobre isso e marcou muito a minha vida. Que Deus abençoe e que você realmente decida por isso, a ser como Cristo, tirando qualquer coisa que impeça isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.